primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, e vamos ler o versículo de número 6 e o versículo de número 7. Você que trouxe a sua Bíblia, localize primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, versículos 6 e 7. Se você observar que alguém do seu lado não possui um exemplar da Bíblia, seja educado, né, irmão? Ofereça a sua, para que todos nós possamos então fazer esta leitura. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor: Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Amém? Queiram estar assentados? Muito obrigado. Meus irmãos, eu estava esta semana falando com Deus, orando ao Senhor, referente o que Deus gostaria que eu transmitisse aos irmãos nesta manhã. E enquanto eu estava falando com Deus, conversando com uma pessoa bendita do Espírito Santo do Senhor, Deus desceu ao meu coração, e por que não dizer, o invadiu com esta palavra que eu quero verbalizar aos irmãos nesta oportunidade. Estamos diante do primeiro livro do profeta Samuel. Este livro, ele inicia-se contando a história dos pais de Samuel. A Bíblia Sagrada nos apresenta um homem por nome de Eucana, que tinha duas esposas. Naquela época era permitido, era comum, era frequente a questão da poligamia, que significa dizer que o homem poderia casar-se com mais de uma mulher. E diz a história então que este homem, ele tinha uma devoção ao Senhor muito grande, e diz a Bíblia que de ano em ano ele ia até uma região chamada Siló para apresentar ao Senhor um culto, para render ao Senhor um sacrifício. Certa feita, este homem parte então em uma jornada até esta região chamada Siló, e quando ele chega lá para sacrificar ao Senhor, diz a Bíblia que uma das suas esposas, quando vai até o templo, ela não vai como das outras vezes, como dos outros anos que ela estava indo ali, mas ela vai com um propósito já definido em seu coração. Diz a Bíblia Sagrada que o nome de uma das esposas deste homem se chamava Ana, e a outra se chamava Penina. Diz a Bíblia algumas características dessas mulheres, que Penina, ela já tinha a oportunidade de gerar filhos e dar filhos ao seu marido, e Ana, porém, era estéril, estava com a sua madre cerrada, e não havia ainda conquistado a oportunidade de ser mãe. Diz a Bíblia Sagrada então que Ana vai ao templo, vai à casa de Deus, falar com Deus, e diz a Bíblia que ela apresenta para Deus um propósito. Ela chega diante do Senhor e diz: Deus, se o Senhor me der a oportunidade, se o Senhor me conceder esta honra, esta graça de poder gerar um filho, eu faço um acordo contigo, Senhor, eu faço um propósito. Eu vou amamentar o menino, e no período em que ele for desmamado, eu vou devolver ele à igreja, eu vou devolver ele para o Senhor, e ele vai crescer no templo e vai se tornar
um homem de Deus. Diz a Bíblia Sagrada então que Deus atende o pedido, a petição de Ana. Passa-se o tempo e Ana então ela concebe, ela engravida e então nasce o menino chamado Samuel, fruto de um propósito diante do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada então que Ana ela cumpre o propósito que ela havia feito com Deus, que no período em que o menino fosse desmamado, por volta de 3 anos e meio, ela então devolveria a criança ao Senhor. E ela então faz isso. Quando Samuel tinha por essa idade, ela então vai até Siló, chega na presença do sacerdote Eli, que era o responsável espiritual naquela época, chega na presença dele e diz: Eli, eu estou aqui trazendo meu filho, estou devolvendo ele ao Senhor, porque fora o propósito que eu fiz diante de Deus, porque eu estava estéril, era estéril, e Deus então me concedeu, me deu a oportunidade de ter um filho, e o meu propósito era que se o Senhor fizesse isso por mim, eu então o devolveria para o Senhor. Diz a Bíblia Sagrada então que Samuel ele é apresentado a Eli, ele chega na presença de Eli e ali ele começa então a crescer. E diz a Bíblia Sagrada que Samuel ele crescia na presença de Deus e ele era muito abençoado. Diz a Bíblia Sagrada que o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos por nome de Ofni e Finéias. Diz a Bíblia Sagrada que esses 2 meninos, eles eram distantes das coisas de Deus, eles eram 2 garotos que estavam ali simplesmente por estar, não queriam nada com Deus, não queriam assumir nenhum compromisso com o Senhor, só sabiam pecar, só sabiam fazer coisa errada. E Samuel ele estava crescendo no meio daquela situação, mas diz a Bíblia Sagrada que ele não foi levado pelos pensamentos dos filhos de Eli, porque ele tinha um propósito, um compromisso diante de Deus. Eu abro um parênteses aqui nesta manhã para entregar algo de Deus para a sua vida. Quem sabe lá no seu trabalho, aonde você convive, existem pessoas que não querem um compromisso com Deus, existem pessoas que não querem assumir uma responsabilidade diante do Senhor, e até mesmo não querem ouvir falar de Deus. Mas não é por isso, irmão, que você vai ser levado pelo pensamento dessas pessoas. Você é uma bênção, você está na igreja, porque Deus tem algo na tua vida, e você tem um propósito estabelecido diante do Senhor. Vento nenhum contrário vai derrubar você, meu irmão. Tempestade nenhuma dessa vida vai fazer o teu barco naufragar, porque junto com você está o teu Deus te protegendo. Samuel poderia ser levado pelas atitudes dos filhos de Eli, mas ele não, ele permaneceu na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus, porque Deus vai entregar algo extraordinário na tua vida. Isso mesmo, levante a tua mão, porque Deus tem esta palavra para você nesta manhã. Diz a Bíblia Sagrada então que Samuel ele cresce e ele não olha, não observa os erros das outras pessoas. E o versículo que eu li para os irmãos do capítulo de número 3, diz a Bíblia que certa feita Samuel ele estava no templo, ele dormia no templo, e a Bíblia diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, algo inusitado aconteceu na vida de Samuel. Eu digo inusitado porque nunca antes Samuel havia ouvido a voz do Senhor, e é sobre este assunto que eu quero falar com os irmãos nesta manhã. Ouvindo a voz de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que lá estava Samuel dormindo no templo, quando de repente vem a voz de Deus e o chama pelo seu nome. Deus olha para ele e diz: Samuel, Samuel. Ele se levanta assustado porque ele ouviu a voz, mas não viu ninguém. Ele se dispõe, vai até a cama do sacerdote Eli, chega na presença de Eli e diz: Eli, o Senhor me chamou? Eli olha para ele e diz: não, meu filho, não te chamei, vai dormir. A primeira vez, de repente a voz vem mais uma vez e chama
ele pelo nome de novo: Samuel, Samuel. Ele se levanta, corre mais uma vez até a presença de Eli, e Eli então fala para ele: Samuel, eu não te chamei, volta a dormir. A segunda vez, de repente vem a terceira vez a voz de novo, desperta o garoto e chama-o pelo nome, e Deus fala: Samuel, Samuel. Ele acorda mais uma vez, vai até a presença do sacerdote Eli, e Eli então verbaliza para ele e diz: Samuel, eu não te chamei, mas vamos fazer um acordo. Se esta voz te chamar mais uma vez, sabe o que você vai fazer? Você não vai vir aqui na minha cama me acordar de novo não, rapaz. Você vai abrir a tua boca e vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Aleluia. Meu irmão, Deus chamou Samuel uma vez, Deus chamou Samuel duas vezes, Deus chamou Samuel três vezes, e ele não entendeu que era Deus que estava falando com ele. Na quarta vez que Deus chamou Samuel, aí Samuel entendeu que era Deus que estava falando com ele. Querido, sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que Deus, quando Ele quer capacitar uma pessoa, ainda que Ele chame essa pessoa uma vez e ela não entenda, ainda que Ele chame essa pessoa duas vezes e ela também continua não entendendo, Deus não desiste dessa pessoa, Ele vai atrás e continua chamando. Quem sabe Deus já te chamou uma, duas, três, quatro, e você não está entendendo, mas Ele vai continuar te chamando até o momento que você entender, porque é você que Ele conta, é com você que Ele conta para uma grande obra. Se você crê nisso, levante a tua mão e dê glória ao Senhor nesta manhã. Deus poderia, irmão, simplesmente ter chamado Samuel uma vez, ter dito: Samuel, levanta aí. Samuel levantado, corrido até Eli, e Deus poderia ter dito: chamei o camarada e ele não entendeu que fui eu que chamei, então eu vou chamar outro. Poderia ter deixado Samuel de lado e chamado outro, porque Deus não é um Deus limitado que precisa e contar com apenas uma pessoa. Deus tem muitos na sua presença que Ele pode contar. Mas Deus queria Samuel. Querido, Deus chamou Samuel até o momento em que ele entendeu. O versículo 7 que eu li para os irmãos: porém Samuel ainda não conhecia, não havia sido manifestada a palavra de Deus a ele, ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Quantos, meus irmãos, que Deus está chamando para uma grande obra e não está entendendo que é Deus que está chamando? Sabe por que eu glorifico a Deus de você estar aqui nessa manhã? É porque você está entendendo o chamado de Deus para a tua vida. Eu glorifico ao Senhor que você está aqui nas primeiras horas deste domingo, desta semana, ouvindo esta palavra, adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor. Sabe por quê? Porque você já entendeu que quando você vem aqui, Deus fala. Quando você vem aqui, você sente a presença dEle. É por isso que você está aqui, meu irmão, para ouvir a voz de Deus. Então descongestiona o teu ouvido e ouça a voz de Deus nesta manhã. Existem pessoas que estão há tanto tempo dentro da igreja e não conhecem o timbre da voz de Deus, não conhecem o jeito que Deus fala. Aleluia. E eu glorifico a Deus porque eu estava pedindo: Deus, confirma essa palavra, confirma essa palavra. E vem o pastor Lediel aqui e lê assim: se atentamente ouvires, aleluia, a voz do Senhor, aqueles que ouvem a voz do Senhor, oh glória. Eu fiquei muito feliz, porque nessa manhã eu entendi que Deus quer falar. Quantos querem ouvir? Quantos querem? Oh, aleluia. Ele quer falar, mas quando Ele fala, Ele precisa que as pessoas estejam com seus ouvidos abertos. O teu ouvido está aberto para ouvir a voz de Deus, meu irmão? Aleluia. Mas, irmão Cleito, o que acontece quando uma pessoa ouve a voz de Deus? Querido, quando uma pessoa ouve a voz de Deus, acontece algo extraordinário. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra ela aí em Deuteronômio capítulo 28. Você vai entender que quando uma pessoa ouve a voz de Deus, o que acontece na vida dessa pessoa. No capítulo 28, no primeiro versículo de Deuteronômio, a Bíblia diz assim: se atentamente ouvires,
a voz do Senhor. Porque o escritor de Deuteronômio está dizendo: se atentamente ouvires. Sabe por quê, irmão? Porque existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Irmão Cleito, qual é a diferença de ouvir e escutar? Quem ouve, presta atenção naquilo que está ouvindo. Quem escuta, não está prestando atenção naquilo que está ouvindo. Vou dar um exemplo aqui. Agora você está me ouvindo, porque você está olhando para mim e você está prestando atenção naquilo que eu estou falando. Você está ouvindo. Mas os teus ouvidos não estão apenas limitados ao som da minha voz. Você está ouvindo o barulho dos carros que está passando ali. Você está ouvindo o barulho dos pássaros. Você está ouvindo o barulho que está acontecendo no exterior do templo, da igreja. Só que você não está prestando atenção. Então você não está ouvindo o que está acontecendo lá fora. Você está escutando. Quem ouve presta atenção. Quem escuta não está prestando atenção. Se um carro passar lá fora e buzinar, você vai escutar. Mas você não vai prestar atenção. Você está prestando atenção aqui. Então você está ouvindo. Então Moisés, ele disse: se atentamente ouvires a voz do Senhor. Para ouvir a voz do Senhor, tem que estar atento, irmão. Tem que estar atento. Mas por que, irmão, que eu tenho que estar atento? Porque quando Deus chamou Samuel, diz a Bíblia, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. A lâmpada era aquele candelabro com 7 hastes, que era acesa quando o sol se punha, e ela era apagada quando o sol nascia. Ou seja, ela ficava acesa a noite inteira. Então nós podemos entender que quando Deus chamou Samuel, era noite. Quem sabe Samuel não esperava, e de fato ele não esperava que Deus haveria de chamá-lo naquele momento. Quem sabe, meu irmão, você está no teu trabalho e Deus vai falar contigo. Você tem que estar atento, porque você não sabe a hora e o momento que Deus quer falar com você. Não, Deus só quer falar comigo quando eu estou dentro da igreja, quando o pastor está pregando. É só ali que Deus vai falar comigo. Negativo. Lá na tua casa, no teu trabalho, na faculdade, aonde você vai, no teu carro, no teu vizinho, se você estiver visitando alguém, aonde você estiver, se Deus quiser falar com você, Ele vai falar, irmão. Deus não está limitado a essas 4 paredes deste belo templo. Aonde você estiver, se Ele quiser falar com você, Ele vai falar. Mas Ele só vai falar se você estiver atento a ouvir a voz que sai da boca dEle. Se atentamente ouvires. Se você ouvir, veja o que Ele conclui dizendo: a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar. Não adianta só ouvir e não guardar, irmão. Tem aquele cidadão que você pergunta: você estava no culto? Estava. E o que o pastor pregou? Não sei, pregou sobre o amor, pregou, não lembro, irmão. Ouviu, mas não guardou. Ouviu, mas não guardou. Como é que vai ser abençoado? Você preste atenção, porque essa palavra que eu estou pregando para você agora, você tem que guardar, para durante a semana, até o próximo culto, você ficar ali, ouvindo essa palavra, lembrando dessa palavra, ficando atento. Nós temos que ouvir, mas temos que guardar todos os mandamentos que eu te ordeno. O Senhor teu Deus, primeira coisa que acontece para aqueles que ouvem a Deus: o Senhor teu Deus te exaltará. Pode dizer glória a Deus aí? Aleluia. Se ouvir a voz de Deus, primeira coisa que acontece, Deus vai te exaltar, meu irmão. Aleluia. Quem sabe você está sendo humilhado lá no seu trabalho. Quem sabe você está sendo humilhado entre os teus familiares por aqueles que não aceitam a fé que você está professando. Quem sabe você está sendo humilhado por alguém que não acredita no Deus que você acredita. Mas preste bem atenção na voz de Deus, porque no momento certo Deus vai te exaltar. Aleluia. Primeira coisa que acontece, Deus vai te exaltar. Versículo 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, isso aqui é lindo, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Você entendeu o que eu li aqui para você? Se você ouvir, não é preciso você correr atrás da bênção, irmão. Se você ouvir a voz de Deus, a bênção vai vir sobre você. E Ele ainda diz: e vai te alcançar.
Você pode andar o mais rápido que for, meu irmão. Você pode correr o tanto que você quiser. Se você tiver um ouvido sensível à voz de Deus, a bênção de Deus, ela vai te alcançar. E o que eu acho mais lindo é isso: e te alcançarão todas estas bênçãos. Querido irmão, não vai ser uma, não vai ser duas, não vai ser três. Todas as bênçãos que Deus tem preparado para você, se você abrir o teu ouvido para ouvir o que Ele tem para falar, Ele vai derramar todas as bênçãos sobre a tua vida. Se você crer, levante a tua mão e adore ao Senhor nesta hora. Todas as bênçãos, carinhosamente, com muita gentileza. Vire para o irmão que está do lado e diga: irmão, não vai ser uma, se você ouvir, vai ser todas. Aleluia, oh glória, vai ser todas as bênçãos, aleluia, elas vão te alcançar. Versículo de número 3: se ouvires ainda, bendito serás tu na cidade, e bendito serás também no campo. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Aquele que ouve a voz de Deus, guarda, aquele que guarda aquilo que Deus fala, não importa o lugar que você esteja, você vai ser abençoado. Mas irmão Cleito, perdi meu emprego, estou numa luta terrível, estou passando uma prova. Mas se os teus ouvidos estiverem atentos à voz de Deus, não importa onde você estiver e a situação que você está passando, você vai ser abençoado. A Bíblia está dizendo, na cidade ou no campo. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Não importa o local, aonde você for, você vai ser abençoado. Aleluia. Se a Bíblia diz que a bênção vai andar atrás de mim, vai me alcançar, querido, aonde você for, a bênção vai chegar também. Quando você for visitar alguém, a bênção vai chegar lá. Quando você for lá no teu trabalho, trabalhar, fazer certinho, a bênção vai estar lá também. Mas tudo começa em ouvir a voz de Deus. Se não ouvir a voz de Deus, não tem bênção. Diga para o irmão do lado aí, ouviu, irmão? Se não ouvir a voz de Deus, não tem bênção. Se não ouvir a voz de Deus, não tem vitória. Se não ouvir a voz de Deus, não tem bênção. Quer uma bênção? Quer uma vitória? Quer ser abençoado aonde você for, aonde você colocar a planta do teu pé, aonde você chegar, com quem você falar, com quem você conversar, quando você orar, quando você pregar, quando você louvar. Quer ser abençoado? Esteja com os teus ouvidos abertos para ouvir a voz do teu Deus. Se colocamos em pé agora em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero fazer uma oração nesse momento, com a permissão do pastor Lidial. Não precisa você vir aqui à frente, apenas coloque a mão no seu coração. Você que deseja muito ouvir a voz de Deus. Irmão Cleito, eu já ouvi a voz de Deus, é lindo, mas faz tanto tempo que eu não ouço. Oh irmão, faz tanto tempo, é tanta correria na nossa vida, são tantos compromissos, nossa agenda é tão cheia. Seu trabalho, você estuda, chega tarde, está cansado, muitas vezes não tira um tempinho para orar. Essa é aceitável porque você está muito cansado. Mas querido, para falar com Deus, não necessariamente precisamos estar de joelhos dobrados. Não necessariamente precisamos estar com o nosso joelho dobrado, mas necessariamente precisamos estar com a nossa alma dobrada diante dEle, prostrada diante dEle. Ainda que você esteja no seu carro dirigindo, ainda que você esteja lá no teu trabalho fazendo os teus afazeres, qualquer momento é momento para você falar com Deus. E se você falar, Ele vai te responder e você vai ouvir a voz dEle. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã de celebração. Que este povo, Pai, veio aqui a esta igreja nesta manhã com o único objetivo de Te adorar. E quando Te adoramos, ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Eu oro nesse momento, Senhor, por estes irmãos que já ouviram a Tua voz e que quem sabe devido às lutas, às provas, estão e não estão mais ouvindo, Senhor, o Teu verbalizar em seus ouvidos. Eu Te peço agora, Pai, que toda barreira seja quebrada,
retirada, que toda obra contrária seja derribada agora, que tudo aquilo que está bloqueando o teu filho e a tua filha de ouvir a tua voz, que agora neste momento seja retirado. Fala, Pai, no íntimo deste homem, fala no íntimo desta mulher, aleluia. Se porventura existe alguém no nosso meio que ainda não te conhece, não conhece a tua voz, vai de encontro a este homem agora e se apresenta para ele, Pai, com uma voz mansa e suave, e revela os teus segredos, Pai, revela os teus mistérios, assim, ó Deus, como diz a tua palavra em Jeremias 33:3, quando clamamos a ti, o Senhor vai nos responder. Responde a oração do teu filho agora, responde a oração da tua filha agora, no nome bendito de Jesus, amém e amém.